Estudo do livro de Jó a partir do capítulo 28 e o versículo 12. Evidentemente, a sabedoria que não pode ser encontrada pelo exame e pela busca é algo diferente da sabedoria tecnológica do homem. O poeta não nos conta abertamente o que ele quer dizer, mas permite que se forme um clímax que mostra de forma crescente a impossibilidade de se obter essa sabedoria. Não se conhece o seu lugar, versículo 12, tampouco caminham por ela, versículo 13, não pode ser avaliada em termos de ouro ou prata, nem o mundo sabe onde se pode encontrá-la. Até mesmo os poderes sobrenaturais da destruição, literalmente Abaddon, Sheol, o submundo, e da morte só conhecem um leve rumor dela, versículo 22. Mas Deus sabe tudo a respeito dela, versículo 23, pois na verdade foi essa a sua sabedoria que ele usou para estabelecer a criação. É inacessível ao homem esse conhecimento sobrenatural do universo e o seu propósito e as leis que o regem. O que foi dado a conhecer ao homem, no entanto, é um outro tipo de sabedoria, uma sabedoria mais manejável e praticável, uma sabedoria que consiste no fazer do temor do Senhor e em evitar o mal. Versículo 28. Está a sabedoria para o homem. Esse poema pode muito bem subsistir sozinho, mas se deve ser lido como resposta final e conclusiva de Zofar a Jó. O seu significado está em rejeitar a reivindicação de Jó ao completo conhecimento dos caminhos do Todo-Poderoso e preceituar para Jó não a busca pela sabedoria, mas o reforço de buscar a retidão com relação retidão como objeto em si. Letra F. O 11º discurso de Jó, 29:1 a 31:40. Esse discurso conclusivo de Jó, de tão grande impacto, tem 3 movimentos. No primeiro, ele examina um clima de nostalgia, sua situação anterior feliz, antes de a mão de Deus pesar sobre ele. No segundo, retrata de forma patética seu isolamento e sua degradação atuais. No terceiro, proclama, em tom desafiador, uma série de precauções contra si, mesmo que chegam ao clímax, com o apelo desesperado para que seja ouvido e vindouro. Capítulos 31. A presença dos amigos é ignorada totalmente e ele não se dirige a Deus. E é Jó quem fala somente de si mesmo e acerca de si mesmo. E é essa concentração sobre o tema único do seu destino que faz desse trecho uma das peças mais impressionantes e comoventes de toda a literatura. Como tenho saudades dos meses que se passaram. Capítulo 29, versículo 2 ao 25. Essa retrospectiva nostálgica não somente preenche os detalhes do resumo da vida de Jó, que nos foram apresentados no prólogo, mas também nos transmite o tom de como era a vida que Jó perdeu, de relacionamentos enternecidos e dignos. Aqueles haviam sido dias em que Deus cuidava de mim, versículo 2. Os dias do meu vigor, versículo 4. Literalmente, dias de outono, sendo o outono a estação da maturidade e do novo crescimento, quando vêm as chuvas frescas. Aqueles haviam sido dias de prosperidade, os seus rebanhos eram tão numerosos que as suas veredas se embebiam em nata, as suas oliveiras são tão carregadas de frutos que a rocha, as prensas, me despejava torrentes de azeite. Versículo 6. Aqueles haviam sido dias em que ele era
respeitado como o homem mais importante ou o chefe da sua vida, cuja opinião tinha o maior peso da reunião de anciãos na porta da cidade. O espaço aberto perto da entrada da vila, versículos 7 a 10. Aqueles haviam sido dias em que ele estava na posição de prestar ajuda aos necessitados, entre eles o pobre e o órfão. Versículo 12. O que estava à beira da morte, versículo 13, a viúva, versículo 3b, o cego e o aleijado, versículo 15, os desconhecidos por cuja defesa ele se interessava, versículo 16b. Os dois mesmos temas da sua segurança e da sua função proeminente é positiva na sociedade são então repetidos nos versículos 18 e versículos 21 a 25. É notável que para Jó as bênçãos daquele período da sua vida não incluíam somente prosperidade material e honra social, mas o que é igualmente importante, a possibilidade de fazer o bem aos necessitados. Ao contrário da estimativa de Elifaz, de que o pecado de Jó teria de incluir omissões na esfera social, 22, do 6 ao 9. O presente discurso de Jó indiretamente o absolve de qualquer falha nessa esfera. O privilégio das riquezas aos olhos de Jó era exatamente o de ser capaz de cuidar dos necessitados. O orgulho de Jó pelas suas realizações, como Anderson destaca, era legítimo e não farisaico. Para Jó, adotar a postura de um pecador escolhido e humilhado teria sido um tipo de farisaísmo, embora da perspectiva paulina, saibamos que no seu sentido estrito não há ninguém justo diante de Deus. Romanos 3,10. O exemplo de Jó deixa claro que fazemos mal em achar que o ser humano é absolutamente mau, ou que ele nunca pode ser inocente ou justo. Versículo 17. Os ímpios são representados por feras selvagens. Versículo 18. Em casa, literalmente ninho, CNBB. Uma formulação duvidosa. Outras possibilidades são numa idade madura e avançada, na minha altivez. 2. Mas agora eles zombam de mim. 30, do 1 ao 31. Agora que Jó compara a sua sorte atual com o período anterior da sua vida, o contraste não poderia ser mais cruel, assim como o período anterior da vida havia consistido em uma rede de relacionamentos harmoniosos com Deus, seus pares e com os meus privilegiados. Sua condição atual é representada pela destruição daqueles relacionamentos aos homens. Os homens agora o tratam com desprezo, enquanto Deus o rejeitou de certa forma. No entanto, é tudo a mesma experiência, porque é por causa de Deus que ele está sofrendo desprezo dos homens. Letra A. As pessoas sem valor que o desprezam. As três primeiras estrofes desse movimento do poema começam com mais agora. Versículo 1, confira versículo 9. Destacando a mudança da condição de Jó, a atitude de Jó para com aqueles que o desprezam. À primeira vista parece muito aristocrática. Eles são prole desprezível, e seu nome, os pobres da terra que vivem de folhas e raízes, como parece querer dizer o versículo 4. Não é exatamente dessas pessoas que em dias passados Jó teria cuidado? Sim, e é.
Exatamente por essa razão que ele trata com desprezo o desdém deles agora, até mesmo aqueles a quem antes ele tratava com generosidade, se voltaram contra ele agora e o consideram inferior a eles. É a ingratidão deles que o leva à ira. O texto dessa estrofe contém muitas dificuldades, mas o sentido geral é que entre aqueles que agora se consideram superiores a ele, Jó vê fracos que, passando necessidade e fome, não têm forças para qualquer trabalho produtivo. Eles são os marginalizados da sociedade e, mesmo assim, a sua posição é superior à deles.